Apenas uma reflexão para abençoar a sua vida. E eu não vou nem abrir o texto, mas é Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu acho que você já ouviu demais esse nome. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: E vos darei um novo coração e um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Nós vivemos esse tempo onde a gente precisa de sensibilidade. Sensibilidade. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, é sensibilidade nos dias difíceis. Você já parou para pensar do que pode acontecer de ruim nesse mundo, diante dessa situação, que na verdade já está acontecendo há um ano? A gente estava brincando aqui que há um ano atrás a gente estava aqui nessa mesma situação de parar os cultos presenciais e ficar no culto online. Ou seja, é uma realidade. Porém, o que nos falta é sensibilidade. Sensibilidade a esse tempo. Eu queria perguntar para você, que você fosse sincero no seu coração: você está sensível a esse tempo? Hoje você está sensível a esse tempo? Eu digo para você que talvez um dos maiores pedidos que a gente pode fazer para Deus é: Deus, dá-me um coração novo, assim como nós cantamos aqui, um coração sensível. E por que a gente tem que ter sensibilidade? Porque a realidade do nosso Brasil, da nossa nação, é de mais de 15 milhões de desempregados. Nós vamos encontrar pessoas desempregadas, pessoas desesperadas pelo pão de cada dia. Talvez a gente está tão preocupado, né? Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, mas e o próximo? Será que você está sensível a uma realidade que já estava aguda e agora se agrava, de pessoas deprimidas, depressivas e angustiadas? Pessoas extremamente ansiosas, pessoas que estão fechadas. Nós poderíamos falar aqui do lockdown, mas lockdown da alma, corações fechados, almas feridas, guardadas, escondidas. Pessoas que estão acarretadas de medos. Você está sensível a esse tempo? Olha, gente, nós precisamos ser mais boca de Deus na nossa geração. A gente para de pensar em nós. Talvez a sua situação é difícil, mas a das pessoas estão piores ainda. E nós precisamos ser resposta para essa geração. Eu me sinto extremamente incapaz diante dessa atualidade. Mas Deus nos convida a nos fortalecer nele, para que a gente possa ajudar as pessoas. Quem aqui nos treinou para esse tempo? Ninguém nos treinou. Mas de certo modo Deus estava nos preparando. E eu digo para você, em vez de você pedir: Deus, eu preciso tanto de dinheiro, eu preciso tanto de alegria, peça ao Senhor: Deus, me dá sensibilidade para essa situação. O convite de Deus é porque a igreja sempre foi resposta para as dificuldades da época. Existia uma dificuldade muito grande lá na igreja primitiva, em Atos, e a igreja foi resposta. A igreja sempre foi resposta na época da perseguição do primeiro império romano. No ano 100 até o ano 200 foram grande a perseguição. E as pessoas que eram cristãs respondiam com sua fé. Nós vivemos na Idade Média também uma pandemia imensa, mas a igreja também foi resposta. Hoje, em Anápolis, nós estamos vivendo um lockdown de 10 dias e a gente precisa respeitar. Mas se continuar, nós precisamos protestar. Nós precisamos levar a mensagem de fé e de esperança. E aí? Qual é a sua resposta? Porque o que Deus quer nos dar hoje é um coração sensível. Quando Deus fala assim: vos darei um coração de carne, é um coração sensível. Sensível a Deus. Será que você está sensível a Deus hoje? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas maravilhosos na presença de Deus. Ontem nós estávamos cada um na sua casa, e eu quero acreditar que a maioria estava em oração. E quantos testemunhos de pessoas orando, sentindo a presença de Deus, o clamor de Deus. Gente, Deus quer trazer avivamento na nossa casa, não é dentro da nossa igreja não, porque se avivar lá na nossa casa, vai acontecer na igreja. Olha que tempo maravilhoso. Mas será que você está sensível à voz de Deus? Ao chamado de Deus? Nossa igreja tem inúmeros defeitos, mas na sexta-feira, quando começou o lockdown, a equipe da nossa igreja foi distribuir sopa.
E não existe lockdown para morador de rua. Eles continuam com fome. E nós tivemos ali a oportunidade de levar alimentos. E uma dessas pessoas me abraçou. E eu, cara, não me abraça não, velho. Cara, morador de rua. Mas ele precisava de um abraço, de uma oração. E aí, você vai ficar preocupado só com a sua saúde? E a saúde das pessoas? Será que você está sensível que na nossa cidade, na nossa nação, não tem mais UTI? Pessoas estão na fila querendo ar, mas não tem. Você sente a dor deles ou só quando alguém querido, quando você passar por isso, você vai começar a orar? Nós precisamos de mais sensibilidade ao nosso tempo. E Deus prometeu isso, é uma promessa de Deus. Deus falou assim: eu vou dar para vocês um novo coração, um novo espírito, e tirar esse coração de pedra, esse espírito velho, religioso. É o que Deus está fazendo. Quantas igrejas não vão resistir a esse tempo? Por quê? Porque são igrejas que estão vivendo com o coração fechado, coração de pedras, espíritos velhos, espíritos religiosos, não vão mais suportar. Mas a igreja do Senhor prevalecerá contra as portas do inferno. Vai resistir o inferno, vai resistir o coronavírus. Ah, mas a igreja verdadeira, não a estrutura religiosa, mas os crentes que oram. E falando em oração, esse é o tempo necessário de oração. Quantas pessoas não conseguem orar nesse tempo nas suas casas? Se não conseguem orar nas suas casas hoje, nunca mais vão conseguir orar, nunca mais. Porque nós temos tempo, nós temos a necessidade, nós temos a carência de orar. Desperte, terceira igreja, desperte, igreja evangélica, desperte a orar, a clamar a Deus com prazer, com alegria. É tempo de nós orarmos, voltarmos ao Senhor e buscarmos, falar: Deus, muda o meu coração velho, muda esse espírito de religiosidade no meu coração. Deus tem essa promessa ao nosso coração. Quando nós terminarmos o culto aqui, vamos fechar e vamos voltar para a nossa casa, para a realidade dura e crua. Mas a verdade é que o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar aos pobres, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a colocar a liberdade àqueles que estão presos em cadeias. Essa era a unção que estava em Jesus, Isaías capítulo 61, e também está sobre a igreja, sobre nós. São dias de nós ficarmos preocupados, sim, mas é os dias também de levarmos cura às pessoas. Mas sem sensibilidade não tem como. A fé sem o contato é uma fé irracional, uma fé sem amor. A nossa oração nessa noite é que Deus venha trazer sensibilidade ao nosso coração, sensibilidade a Deus, sensibilidade àqueles que sofrem e sensibilidade à nossa necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa hoje mesmo? Fala assim: Deus, sabe o que eu preciso? É isso daqui. Será que é isso mesmo? Será que a gente percebe as nossas carências, nossas dificuldades? Talvez nós estamos falando assim: Deus, sabe o que eu preciso? É de um emprego melhor. E Deus fala assim: meu filho, o que você precisa é buscar mais a minha presença. Talvez o que você precisa é pedir perdão para aquela pessoa. Talvez o que você precisa é largar o ódio, a mentira, a inveja. Você precisa talvez mudar a sua língua. O que você precisa mudar? Sensibilidade ao toque de Deus. Se a igreja sofre, também há um consolo maior. Deus nos colocou nesse tempo necessário para nos ajudar. Sabe o que é interessante também em Apocalipse? Que vai falar que no tempo da grande tribulação, da grande perseguição, que pode ser que a gente esteja vivendo, há divergências teológicas, mas é interessante que mesmo com as catástrofes, com as doenças, com as enfermidades, com o anúncio da palavra de Deus, eles não arrependeriam, porque eles já perderam o quê? A sensibilidade. Será que a gente não perdeu a sensibilidade no meio do caminho? Será que a gente não perdeu esse tato com Deus? Ore assim: Deus, me ajuda a enxergar a minha necessidade, ajuda a enxergar os meus erros e as minhas falhas,
Me ajuda a enxergar os meus pecados, minhas fraquezas. Me ajuda a ter misericórdia das pessoas, porque eu não tenho. Diga, Deus, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo perdoar as pessoas. Peça sensibilidade. A gente precisa mais aborrecer a nossa vida para querer a vida de Deus. Nós precisamos querer mais esse Deus que nos traz sensibilidade. Eu digo para você 2 conselhos para que nós possamos buscar essa sensibilidade. Primeiro conselho que eu quero te dar: entre dentro do seu quarto, feche a porta e fale com o Senhor. Fale com Deus, porque quando nós fechamos o nosso quarto, quando nós fechamos a porta, quando nós nos apresentamos diante de Deus verdadeiramente, sem performance, sem pessoas, ali há uma sinceridade, ali é o toque de Deus, ali há o clamor de Deus. Nós só vamos encontrar sensibilidade quando nós encontramos com aquele que é sensível a todas as coisas. O Espírito Santo é apresentado como aquele que é o cavalheiro, é aquele que sabe, que sente a dor do homem. É o Deus dentro de nós, ou seja, o Deus sensível. É interessante que a Bíblia vai dizer também: e não vos entristeceis o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, porque ele está selado em você. Você vai ter sensibilidade quando você trancar dentro do seu quarto e falar com o Senhor. Segundo conselho que eu quero dar para você: observe o tempo que nós estamos vivendo e seja a resposta para essa geração. Nós não vamos mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar Anápolis, eu não vou conseguir mudar nem a terceira igreja evangélica vida. Mas se alguém perguntar uma necessidade que ela tem, eu quero responder essa necessidade. Quando eu encontrar um deprimido, eu quero trazer palavras de esperança. Se eu encontrar um doente, um enfermo, eu quero trazer cura. Se eu encontrar alguém que precisa de Deus, eu vou falar de Deus para essa pessoa. É isso que nós fomos vocacionados, chamados para brilhar, não nos esconder. Existe o lockdown físico, sim, mas não o lockdown espiritual. Abra-se, brilhe, cresça, resplandeça a luz que há dentro de você. Não se esconda, não tenha medo. Não tenha medo do coronavírus, tenha medo de não brilhar. Não tenha medo do que os homens podem fazer, tenha medo de não fazer a vontade de Deus. Como o salmista diz: o que pode fazer os meros mortais? O que pode fazer o coronavírus? Nos matar? A Bíblia descreveu que Jesus disse: antes tenha medo do Deus que pode te enviar para o inferno. Tema ao Senhor. É tempo de nós temermos ao Senhor, de nós clamarmos pela presença do Senhor e dizer: Senhor, traga-me sensibilidade. Ezequiel 36, 26 é uma promessa que alcançou o povo de Israel, que alcançou a igreja primitiva, a igreja da Idade Média, a igreja que foi avivada no século 20, mas também para nós nos dias de hoje. Quantas pessoas vão ver essa mensagem? Poucas pessoas, talvez. Mas o que importa é você responder essa pergunta. Você quer esse coração novo? Você quer esse espírito novo? Porque Ele quer trazer sensibilidade ao seu coração, para que você sinta a dor do outro, para que você responda às necessidades da nossa geração, para que o clamor de Deus seja vivenciado no seu coração. Por isso, eu finalizo contando essa historinha que foi recente. Eu estava pregando numa igreja semanas atrás, e no meio da mensagem, um cara que estava alcoolizado parou a pregação e disse: eu quero mais uma chance. E às vezes a gente tende a falar assim: esse cara bêbado aqui atrapalhando o culto. Mas quando eu olhei para ele, eu acreditei que ele estava pedindo mesmo essa segunda chance. Eu parei o sermão, coloquei a mão na cabeça dele e orei. No final do culto eu conversei com ele, orientei o que ele tinha que fazer para ter essa segunda chance de novo. Mas o que mais me espantou é às vezes a frieza que as pessoas têm de se arrependerem, porque elas perderam a sensibilidade. Não perca a sua sensibilidade, jamais, porque Deus traz esse despertar, arrependimento.
Se o arrependimento de Deus não alcançar a igreja dele, saiba de uma coisa: ele vai atrás dos bêbados, dos embriagados, ele vai atrás das prostitutas, ele vai atrás das pessoas que a gente fala assim, Deus não vai alcançar essas pessoas, porque ele faz isso. A parábola da grande festa foi isso. Ele convidou os que eram dignos, eles não quiseram, então ele falou assim, chamem os que estão na rua, chama aqueles que são indignos para entrar na minha festa. Deus te convida à sensibilidade. E se você não aceitar, saiba de uma coisa: esse convite vai alcançar outras pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar o seu coração, para que o seu coração não seja mais de pedra, insensível, mas um coração de carne, um coração que necessita da presença do Senhor, um coração que deseja ser resposta para essa geração. Ezequiel 36, 26 nos alcança nessa noite. É ter um coração sensível a Deus. Amém?